E o Grupo Gazeta encerra nesta sexta-feira a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Aqui no estúdio, a gente recebe o último candidato desta rodada, Arthur Nogueira, do partido Rede Sustentabilidade. A entrevista terá duração de 20 minutos. Lembrando que a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos respectivos assessores. Boa tarde, candidato Arthur Nogueira. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. E o primeiro questionamento foi igual para todos os candidatos. Por que é que o senhor quer ser governador de Mato Grosso? Pela indignação, assim como você, me senti envergonhado, indignado com tudo que ocorreu no nosso país, sobretudo no nosso estado. E a minha experiência como servidor público há 24 anos, onde eu me dediquei ao estudo da administração pública e a vivência dessa área, me coloca nesse cenário de poder me levantar, de poder sair da zona de conforto e me colocar como uma opção para que a gente possa vencer tudo isso e sair desse ciclo da chamada velha política. Candidato, hoje qual a principal proposta, ou melhor, qual o principal compromisso que o senhor poderia assumir com os eleitores aqui de Mato Grosso? De gerir o Estado para a população, não para grupos políticos, nem para grupos econômicos. A sociedade ela tem que estar em primeiro lugar. O Estado existe para servir a sociedade. E para isso eu trarei os servidores públicos que são contratados para tal, pagos pelo imposto que a sociedade recolhe e assim nós fazermos um grande trabalho de oferecer e de servir à sociedade aquilo que o nosso Estado tem de melhor, na saúde, educação, segurança, habitação, entre tantas outras áreas que estão carentes. Na prática, como é que seria essa parceria com os servidores públicos do Estado, com o objetivo de bem servir a população? Assim como na iniciativa privada, a empresa oferece o quê? Condições de trabalho, oferece segurança jurídica, oferece infraestrutura e, sobretudo, treinamento, capacitação constante. Por quê? Porque na iniciativa privada, ele precisa atrair o cliente para que ele tenha faturamento. No Estado, é um dever de cada servidor, mediante a todo esse oferecimento de estrutura, de capacitação, atender bem a todo cidadão que vai procurar o Estado. Candidato, um tema que interessa e muito, especialmente aqui na Grande Cuiabá, a capital e a Várzea Grande, o empacado VLT. O que é que o senhor pretende fazer com ele? Vai retomar essa obra? Vai paralisar? Vai vender os vagões, vender os trilhos? O que é que vai acontecer? É a grande cicatriz que se criou nas principais avenidas de Cuiabá e Várzea Grande. Isso virou motivo de piada, não há o que se fazer mais com o VLT. Foram gastos 1 bilhão e 60 milhões, é muito dinheiro. Para que se tenha uma ideia, há uma discussão de quem vai mobiliar o pronto-socorro municipal de Cuiabá, falando aí de 80 milhões. Já foram gastos 1 bilhão a mais no VLT. E para concluir essa obra, caso fosse dar continuidade, seria aí entre 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e meio. Com tanta prioridade que nós temos na educação, na saúde, na segurança, na habitação, no saneamento básico, vale a pena fazer isso? Eu, como governador, não colocarei mais um centavo do seu dinheiro para uma obra que já nasceu morta, sem projeto e sem viabilidade. Agora, o eleitor, ele pode estar se fazendo a seguinte pergunta. E aí, candidato, o que é que a gente vai fazer com esse mais de 1 bilhão de reais que já foi gasto nessa obra? O leite, eu costumo dizer que o leite, quando derramado, você não tem mais como recuperar. E assim, são dezenas de obras no Estado, milhares de obras no país, nós acompanhamos isso pela mídia, que foram iniciadas e não foram concluídas, estão inacabadas. E aqui não é só o VLT, tem os 2 centros de treinamento da Copa do Mundo que estão parados, um na UFMT, outro no Pari, por exemplo. Então o que acontece? Nós não podemos
ter essa insanidade de querer recuperar algo que já se sabe desde o início que não era viável para resolver o problema do transporte público na nossa cidade. Agora, são 40 vagões, foram comprados vagões a mais, inclusive, estão lá depreciando há mais de 4 anos. Então, chamaremos o Ministério Público Federal, chamaremos o CREA Mato Grosso, chamaremos a Universidade Federal de Mato Grosso e quem mais tiver que participar, que entenda do assunto, para dar destinação a esses vagões. Se for para transformar esses vagões em ambulatórios odontológicos, ambulatórios médicos, dentre tantas outras coisas que o Estado necessita, nós faremos a proposta e contaremos com o apoio da população para que a gente não invista mais dinheiro naquilo que não dá certo. Agora, candidato, só para tirar uma dúvida, utilizar esses vagões para ambulatórios odontológicos e ambulatórios médicos. Agora, não é com tanta tecnologia embarcada que existe nesses vagões, não seria um desperdício muito grande? Não tem como se encontrar um outro caminho? Se alguém tiver uma ideia mais viável, que não coloque mais tanto dinheiro, por favor, eu estou aberto a receber essa ideia. Agora, o que não pode é ficar lá depreciando, não tem trilhos para ele andar, foi feita uma inversão de valores, comprar os vagões sem ter trilhos preparados para isso, não tem sistema e o dinheiro está se perdendo, está se depreciando. Ninguém vai comprar a VLT, não tem cidades aí que tenham necessidade de adquirir ou que sejam até doados para essas cidades, não tem, vai ter que se fazer alguma coisa. Então, que seja feito para servir a população. Além desse escândalo aí do VLT, que começou lá no governo anterior, ele passou por todo o governo Pedro Taques, sem se tocar um único centímetro dessa obra, além das outras obras da Copa paralisadas, e tem mais ainda, tem o TCE, o Tribunal de Contas, diz que em Mato Grosso tem mais de 400 obras que estão paradas. Fora tudo isso, fora a crise, qual é, na avaliação do senhor, o maior erro da administração atual? É muito fácil o gestor público ficar colocando culpa na crise, na falta de arrecadação. Mas eu não entendo, se há falta de arrecadação, por que está tendo alguns investimentos em infraestrutura de estrada, por exemplo? Será que essa era a prioridade? Na realidade, é o contrário, a arrecadação tem aumentado. Exatamente, isso tem sido divulgado, né? Foi de 18 bilhões para 25 bilhões, uma projeção. Agora, como é que está sendo utilizado nos primeiros 6 isso? meses desse ano, teve só no ICMS, teve um acréscimo aí de 12%. Sim, você tem o ICMS, você tem o FETAB, que vai tirar ali 19 centavos de cada litro de óleo diesel que o motorista dos transportes rodoviários pagam na bomba do posto de gasolina. Você tem uma série de recursos que vêm para o Estado, mas e aí a aplicação desses recursos? Será que está sendo analisada qual a prioridade para a sociedade dessas obras, dessas aplicações? Onde é que estão os parlamentares que trazem as emendas e depois não fiscalizam para ver se esse dinheiro foi realmente aplicado? As obras estão paradas, muitos PSFs, UPA, entre outras obras, estão paradas em vários lugares do Estado. Falta fiscalização, na opinião do senhor? Sim, inclusive uma das nossas propostas no plano de governo é aumentar o controle interno. Há que se ter uma autonomia do controle interno para que possa fiscalizar e fechar a torneira da corrupção. E a corrupção nasce desde o processo licitatório, depois passa pela não fiscalização da obra ou da aquisição dos produtos, medicamentos, por exemplo, e depois a sociedade fica sem ter a entrega da prestação de serviço para aquele recurso. Quer dizer, a crítica também que o senhor faz aí é que o governo atual, ele não fiscaliza o dinheiro que está sendo aplicado. E aí, muitos recursos acabam se perdendo. É uma cultura no país. No desperdício ou na corrupção. Exatamente, que aí é a corrupção e a má aplicação do dinheiro público. E a má aplicação entra aí. Então, uma obra pública ela tem que ser acompanhada diariamente pelos fiscais de contrato daquele processo licitatório. É ele o responsável para avaliar que aquela obra está sendo de acordo com o que for contratado.
Está na lei 8666 e isso que vai para ordenar a despesa, para ser paga. Uma vez realizada a obra, está dentro daquilo que foi contratado, pode ser pago. Agora, não é isso que acontece. Obras são inauguradas, mal feitas e muitas vezes nem acabou a obra, já está inaugurando e colocando a placa lá dos gestores. Isso não pode acontecer na administração pública. Candidato, a gente fala aqui em recursos. E nessa saúde, que é extremamente caótica, na opinião do senhor, falta gestão ou dinheiro? Quando você fala falta gestão, é que não tem gestão nenhuma, né? Existe a gestão, mas é mal feita. O SUS é um sistema, para quem conhece, essa lei federal de 1990, criado por Eduardo Jorge, que é o vice-presidente junto com Marina Silva, funciona. Mas é preciso que a União faça a sua parte, o Estado saiba exatamente o que é o seu papel e os municípios que recebem os 25% para também fazer o seu papel. Então é importante que o cidadão entenda isso. Se está faltando saúde em qualquer lugar dos 141 municípios, é culpa da Prefeitura, é culpa do Estado e é culpa da União. Então precisa integrar isso. É muito fácil, né? A culpa é do prefeito, a culpa é do governador, é do secretário, é do SUS, é o governo federal que não repassou. Essa caixa preta tem que ser clareada e mostrada à sociedade. Olha, recebemos tantos milhões de recursos do Ministério da Saúde e desses 25% foram repassados para os municípios A, B, C, D. E aonde foi aplicado isso? Isso tem que ser acompanhado e tem que ser prestado conta de tudo isso. E tem um problema grave aí com a tabela do SUS, que é congelada aí há mais de 15 anos. Né? Que aí a gente precisa se colocar no lugar do profissional de saúde. Como é que ele vai doar da sua capacidade técnica? A gente sabe o quanto custa para você se formar na área de saúde. E aí o governo trata ele como se fosse, né, um doador, fosse um trabalho filantrópico. Não é assim. Cada qual tem que receber pela sua prestação de serviço. Isso tem que ser revisto. E o Conselho Regional de Medicina será chamado para que possamos trabalhar juntos para regularizar a questão dos hospitais regionais, para regularizar os repasses e qual o papel dos hospitais filantrópicos, que também merece uma fiscalização por parte do Estado e para que a gente possa atrair instituições como Lions, Rotary, maçonarias, igrejas, para saber como podem ajudar o Estado e a população. É necessário fazer um grande projeto de ajuda mútua, de filantropia, para ajudar a saúde a sair desse caos a qual ela se encontra. Candidato, e como é o desafio de quem é candidato por um pequeno partido, como o senhor que é candidato pelo Rede Sustentabilidade, e aí ter que enfrentar aí os grandes grupos políticos e que também concentram o grande poder econômico? Como é esse desafio aí? Um dos grandes segredos é manter a serenidade. Não pensar em todo esse cenário, de achar que, sou um partido pequeno, estou estreando na política, são milhões de reais a mais do que a gente não tem. Então, primeiro ponto é não ficar focado nisso. É aproveitar oportunidades como essa, de grupos como esse, Gazeta, que democraticamente oferece um espaço igualitário e leva a você, cidadão, a oportunidade de fazer as escolhas, de fazer as comparações. Num segundo momento, eu me sinto muito confortável, porque os meus adversários precisam desconstruir algumas imagens do passado, deles e das pessoas que estão apoiando a eles nessa caminhada. Então eu fico muito tranquilo, o desafio para mim é muito tranquilo, eu vou fazer a minha parte, propor, apresentar soluções e chamar você à reflexão para entender por que nós chegamos nesse caos, no Brasil, no Mato Grosso, em Cuiabá, em todos os 141 municípios do estado. A campanha do senhor, então, ela está construída em cima do discurso do novo e da mudança. A construção seria essa. Agora, quando você fala na desconstrução dos adversários, né? Daquilo que eles vão precisar se explicar, né? O senhor está falando aí dos 3 principais grupos. Exatamente, que eles já se colocam como eleitos, né? Cada um dentro do seu grupo já está no segundo turno, desconsiderando os demais. Então, que eles vão ter que explicar para a população aquilo que já fizeram na vida pública. A população não está mais
à mercê das coisas. Todo cidadão hoje ele tem um celular, pega ali um WhatsApp, tem um Facebook e vai estar acompanhando isso. A mídia faz um papel fantástico para levar a população e prestar essa conta. Então, é isso que a população tem que entender, fazer a pesquisa de quem é o candidato, quem está com esse candidato. E quais as principais cobranças que deveriam ser feitas a esses grupos, na opinião do senhor? O combate à corrupção, por exemplo, é uma questão que precisa ser trabalhada. A forma como ele trata as minorias que existem na nossa sociedade, os grupos que ele representa e aquilo que ele prometeu e não cumpriu. Que eu acho que isso aí é importante. Rever tudo aquilo que ele falou no passado e com quem ele estava abraçado, a exemplo da Copa de 2009, né? Estavam todos no mesmo palanque, na Praça do Chopão, no primeiro andar de um vagão do VLT, estavam todos lá saindo na foto, colaborando, aplaudindo. E agora? Ninguém quer ser responsável, ninguém quer se associar a essa decisão que foi feita lá atrás, porque quer enganar novamente o eleitor. Pelo que o senhor diz aí, os candidatos que representam aí esses três principais grupos são muito parecidos, muito semelhantes, têm as mesmas práticas, é isso? É como diz, né, o cuiabano, né, farinha do mesmo saco, aquela farinha de mandioca que está no mesmo saco. E esse trabalho o senhor vai fazer ele nas redes sociais. E é fácil, o senhor acha que é fácil ou não? Qual o argumento a ser utilizado para convencer o eleitor do melhor caminho a ser tomado? Olha, a minha preocupação está em mostrar o que eu pretendo fazer, quem sou eu, qual que é a minha história, aquilo que a gente quer fazer, quais as mudanças. As questões inerentes aos demais candidatos, eles mesmos estão promovendo. O próprio cidadão revoltadíssimo com o que viu, com as questões das operações ligadas à corrupção, e aqui eu parabenizo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o GAECO, o Ministério Público Estadual, que fizeram um favor à sociedade de realmente descortinar tudo aquilo que acontecia. Então, eles já estão fazendo isso, a mídia faz um trabalho, não sou eu que vou perder o precioso e pouco tempo que eu tenho para ficar fazendo isso. Isso aí já está naturalmente, há anos está sendo feito isso. Então, vamos fazer isso agora. Quem é e o que já fez Arthur Nogueira? Bom, 44 anos, cuiabano, formado em administração pela UFMT, com pós-graduação em políticas públicas nessa mesma universidade, formado em direito, com pós-graduação em inteligência estratégica pela ADESG, servidor público da Polícia Rodoviária Federal desde 1994. São 24 anos me dedicando ao estudo da administração pública e tive a oportunidade de ser o superintendente da PRF de 2013 a 2017, no período que o Brasil recebeu os maiores eventos esportivos. Logo, eu pude viver e sentir a vivência e o sentir do que a população foi requerer às ruas. Então eu me coloco nesse sentido, de poder fazer pelo todo, pela maioria, de trazer as pessoas que realmente querem essa mudança, desejam, mas estão encasteladas nos seus lares, no sentido de eu não acredito mais na política. É preciso acreditar. Eu acredito. Acredite comigo, venha comigo, pesquise Arthur Nogueira nas redes sociais e se junte a nós nesse projeto. Para convencer ou para tentar convencer essas pessoas, para tentar convencer os eleitores, o que é de mais importante que Mato Grosso precisa hoje? Precisa, primeiramente, ir às urnas, entender que o voto é importante, não anular seu voto, não votar em branco e não deixar de votar. Sentenciar no dia 7 de outubro, fazer valer a sua condição de cidadão no Estado democrático de direito. E entender que o Estado foi criado para você, cidadão. O servidor público é contratado seu. É você, o seu imposto, o nosso imposto, que compõe esse orçamento que será dividido para os investimentos e para o custeio dessa máquina. Portanto, a gente precisa servi-lo como Estado. Muita gente, por exemplo, as pesquisas eleitorais aí, que já foram feitas, mostram que o índice de nulos e brancos pode ser altíssimo nessa eleição. Inclusive, e some-se a isso também, as abstenções. O que o senhor diria para essas pessoas, de forma bem direta, bem objetiva, para que elas não deixem de votar? Que a cadeira ela será ocupada por alguém, independente de você ir lá votar ou não. Então, pense em quem você quer colocar na cadeira, seja
no Palácio como governador, seja os senadores, Sebastião Carlos, Aladir, seja os deputados federais, os deputados estaduais. É preciso promover a mudança. E a mudança começa por você. Tire o seu título da carteira, da gaveta e vá votar. Faça o seu protesto dessa maneira, como realmente cidadão que você é e merece respeito. Quer dizer, o eleitor que está indignado, ele precisa votar e não deixa de ser um protesto para conseguir mudar. Exatamente. E aí eu me coloco como uma opção de qualidade, né, de serviço prestado à sociedade. Candidato, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez o Grupo Gazeta por essa democracia que desde a sua fundação é um ponto diferencial desse grupo. No horário eleitoral você vai ter quantos segundos? Hoje sai lá no TRE. Provavelmente ali não deve passar de 20 segundos para nós nos comunicarmos. E assim encerramos a nossa entrevista de 20 minutos. Muito obrigado.